Elevemos o nosso pensamento em direcionamento do nosso Mestre Jesus e através desse caminho trilhado entre os nossos corações e o coração do nosso Mestre, nós conseguimos alcançar tudo aquilo que buscamos, talvez nem sempre aquilo que desejamos, mas sempre em prol do nosso fortalecimento e da nossa condição de chegada até o Pai Criador. Mestre Jesus, abençoa-nos em nosso lar, abençoa-nos em nosso trabalho, em nossas lutas diárias e contínuas, nos dando coragem, resiliência, resignação, perseverança e principalmente construindo o amor dentro dos nossos corações. Que a sua luz seja constante em nossas vidas, como o farol que ilumina os navios que se encontram na escuridão do mar. A sua bússola nos guia, Mestre Jesus, e é através dela que nós nos fortalecemos. Pai nosso que estais no céu, santificado Senhor seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos da prática de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos. É uma imensa alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez aos sábados, para a gente poder conversar um pouquinho e entender um pouquinho mais sobre o Evangelho do nosso Cristo Jesus. Todo o capítulo é extremamente importante porque cada um dele, apesar de parecer que ele traz os ensinamentos anteriores, sempre traz um ensinamento novo, o qual nos leva a reflexões maiores e melhores de como estamos nos comportando nessa oportunidade de vida que Deus nos deu. O capítulo que nós estudaremos hoje é o capítulo 80 do livro Fonte Viva, denominado Corações Cevados. Ele abre com uma passagem de Tiago 5,5, onde ele diz: cevastes os vossos corações como num dia de matança. Esses dizeres, ele tem um sentido bastante amplo e bem diferente, talvez,
daquilo que nós possamos imaginar o real significado de corações cevados. Mas vamos entender primeiro o que é o coração para a gente, o nosso coração, o nosso órgão, o nosso músculo, aquele que a gente sabe que, além de transferir, de emitir sangue para todas as veias, para todas as partes do nosso corpo, ele também rega os nossos pulmões e ele tem uma função essencial no nosso corpo físico, nessa grande máquina que é o nosso corpo humano, presenteado por Deus a todos nós. Por outro lado, a gente entende que coração também é o centro e é o símbolo das emoções, né? É como se todos os nossos sentimentos por ele passassem e nele deixassem todas as marcas boas ou ruins. Em estudos feitos pela ciência, que já foram mostrados muitas vezes, tanto em edições de televisão, em reportagens de TV, como revistas espíritas, como livros espíritas, a ciência constatou que o sentimento de amor, raiva, alegria, irritação, tristeza e toda a vasta gama de sentimentos experimentados por nós, seres humanos, elas promovem modificações orgânicas de tal dimensão que elas podem influenciar de maneira decisiva para a falência ou promoção de um órgão do nosso corpo. Na edição de janeiro do Colégio Americano de Cardiologia, foi-se constatado o seguinte: o artigo revela que a exposição crônica à ansiedade e aos outros sentimentos a ela conjugados, como por exemplo, além da ansiedade, o medo, essa situação pode elevar de 30% a 40% as oportunidades de chance de um indivíduo saudável infartar. Mas o que causa? Por que esses sentimentos nos causam tamanha transformação? Primeiro íntima, primeiro psíquica, para que depois ele afete o nosso órgão físico. Nós já conversamos em outras situações que tudo que nos alimenta, ele vem do pensamento. O pensamento, ele age de acordo com o que o espírito busca. Nem sempre os nossos pensamentos, eles são tão positivos. Nem sempre as nossas reações, elas são tão benéficas. Então, necessário se faz sempre que todos nós tenhamos uma vigilância enorme dentro de nós mesmos, como vigilantes constantes, para que a gente reorganize a questão dos nossos pensamentos. A vigilância, ela é extremamente importante à maneira que nós começamos a trabalhar no bem. Porque se a gente tem a ação do bem, significa que primeiro essa ação, ela veio dentro da nossa mente, que se criou um pensamento, que se fotografou dentro do nosso perispírito e através disso a gente consegue a amplitude. Porém, o que acontece com sentimentos e emoções ruins? Elas vão nos acometendo de uma forma de uma alimentação venenosa. E essa alimentação psíquica e energética venenosa, ela chega a um ponto em que o nosso corpo, tanto fluídico quanto físico, não consegue dar conta de tudo aquilo. E o resultado é o adoecimento do corpo. A mágoa, ela é um ressentimento. Então, ansiedade, medo, mágoa, amor, raiva, irritação, são emoções negativas. E uma das mais analisadas no nosso tempo é a questão da mágoa. O que significa a mágoa? A mágoa, na verdade, é um ressentimento. Ou seja, toda vez que nós lembramos de alguma coisa que nos ofendeu ou de alguém que nos ofendeu,
essa mágoa ela vai se alimentando, ela vai aumentando dentro de nós. Porque toda vez que eu me recordo, eu sinto novamente uma coisa ruim. Então a gente fica se realimentando de vivências negativas e nos esquecemos de nos alimentar de vivências positivas. A mágoa, ela é uma das principais causas de câncer de mama. Existem pessoas que têm a propensão a ter o câncer de mama com mais facilidade. Porém, em estudos feitos pela ciência, eles constataram que algumas pessoas que tinham a propensão ao câncer de mama não desenvolviam a doença. Por outro lado, outras pessoas que não tinham propensão para o câncer de mama desenvolviam a doença. Então, o que acontece? Eles quiseram entender que qual seria a válvula, a ignição que partia de cada um para que a doença se dissipasse. O resultado que a ciência chegou foi de que as pessoas que estavam com o problema eram pessoas extremamente magoadas. Eram pessoas que tinham ressentimentos, que guardavam dentro do seu coração e do seu espírito momentos difíceis onde talvez ele tivesse sido ofendido ou humilhado, isso no raciocínio dele, que às vezes pode não ser, né? Mas é a condição de cada um em receber alguma palavra verbal ou alguma ação. E aí, esses espíritos davam a ignição através da alimentação do ressentimento para a doença física. Olha só como é interessante e amedrontador tudo isso, né? Porque a gente pensa que um ressentimento aqui, um ressentimento ali, uma mágoa aqui, outra ali, isso vai passar. Porém, se você sente que isso continua te fazendo relembrar daqueles momentos ruins, aí existe um trabalho muito grande a ser realizado dentro de nós. E esse trabalho maior, que é a oportunidade que o Pai nos dá para superarmos os ressentimentos, para transpormos essa montanha da mágoa, porque a mágoa é uma montanha. Às vezes a gente vê o morro e não vê o que está atrás do morro. A gente só vislumbra aquilo que aparece na nossa vista ao primeiro tempo. Porém, a gente se esquece de verificar, ou de analisar, ou de caminhar, continuar seguindo em frente para entender o que acontece e o que existe do outro lado. Portanto, é muito importante que nós saibamos perdoar. Uma coisa, ela puxa a outra. O grande exercício para todos nós que temos a mágoa é o exercício do perdão. Nós acabamos de orar agora, a fazer agora a oração do Pai Nosso. E uma das principais partes é: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoar é esquecer a mágoa. Perdoar é você relevar aquilo que foi dito a você por alguém e que você se ressentiu e esquecer, apagar tudo isso de dentro do seu coração. Porque o próprio Evangelho do Cristo nos fala: se nós perdoamos, nós seremos perdoados. A própria oração de São Francisco de Assis também nos diz isso. Senhor, fazei que eu procure mais amar que ser amado, compreender que ser compreendido, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. Olha só, como esse ensinamento do perdão, ele vem de grandes nomes, de grandes ícones da nossa história do mundo, e muitas vezes ele passa despercebido em nossos raciocínios. Não deixemos a questão da mágoa, da solução dessa mágoa, para o dia seguinte. É extremamente importante que nós solucionemos essas questões nessa vida com as pessoas
que supostamente nos ofenderam. Encaremos isso de frente. Analisemos que talvez, naquele momento infeliz da pessoa que te ofendeu, talvez ela estivesse num dia ruim, talvez ela estivesse passando por uma situação que nós não sabíamos. Então tem vários casos, várias situações explicáveis que nós conseguiremos entender se dermos oportunidade para esse raciocínio. A dificuldade é que nós nos vitimizamos muito, porque o ofendido é sempre aquele injustiçado. E o ofensor é sempre aquele que merece o nosso julgamento. A gente acaba sendo juiz de uma atitude infeliz que talvez a pessoa tenha tomado conosco. Da mesma forma que nós também podemos ocasionar isso a alguém. E esse alguém pode nos considerar também grandes infratores aí dos limites da alegria e da felicidade que foram barrados a ela naquele momento. Jesus no Evangelho disse: irei, mas não pequeis. Não deixeis que o sol se ponha sobre a vossa ira. Não deixeis que o sol se ponha sobre a vossa ira. O que Jesus quis dizer com isso? Não permita que a sua mágoa se transforme em raiva, da raiva ela se transforme em ódio e de ódio, consequentemente, ela vai se transformar em doença. Não permita que o sol se ponha sobre a vossa ira. Nós temos aí um outro exercício muito grande de transformar tudo isso em entendimento maior, em aceitação e em respeito à dificuldade do outro. Nós sabemos que nós somos espíritos em evolução, que nenhum de nós está verdadeiramente no mesmo degrau de evolução que o outro. Eu posso estar numa condição muito mais inferior do que você que me ouve e tenho muito a aprender, talvez mais do que você. E assim é com toda a humanidade. Cada um nasce com uma necessidade de aprendizado. E essa necessidade de aprendizado, ela vai sendo oferecida todos os dias de nossas vidas pela providência divina e pelo nosso Pai Criador. Nos dando condições, nos dando alimento e combustível para nós entendermos de que forma nós estamos alimentando o nosso coração. Qual é a maneira que você alimenta o seu coração? Do que você alimenta o seu coração? Você traz coisas boas a ele? Você traz sentimentos elevados? Você traz alegria? Traz gratidão? Traz amor? Traz respeito? Traz a indulgência? Traz o perdão? Se a gente tiver construído isso dentro do nosso coração, nós já podemos nos considerar como árvores formosas. E através dessa árvore, nós conseguiremos distribuir os frutos a todos aqueles que têm fome. Esse é o nosso grande trabalho, um trabalho coletivo, um trabalho onde cada um consegue contribuir à sua maneira na prática do bem. O ressentimento, ele é uma coisa pouco inteligente, porque a gente fica se alimentando de coisas ruins e esse alimento só nos faz mal. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no título Bem-aventurados os misericordiosos, a questão do perdão ela é amplamente estudada. E é muito importante que vocês, num tempinho, leiam o capítulo na sua íntegra, porque ele é muito esclarecedor e nos traz muitas luzes nos pensamentos e nos faz refletir de quais atitudes nós estamos tomando no dia de hoje com relação às nossas vidas e automaticamente com relação à vida do outro. Porque as minhas atitudes, elas refletem na vida do outro, da forma com que a atitude do outro também reflete na minha vida. Então, misericórdia
O que significa misericórdia? O que é bem-aventurados os misericordiosos, né? A misericórdia, ela é o complemento da doçura. Ela nos torna mais brandos, mais pacíficos. Ela consiste no esquecimento das ofensas. Isso é ser misericordioso. E ai daquele que diz no capítulo 10, que nunca perdoarei. Porque se ele não for condenado pelos homens nessa atitude, certamente ele será condenado por Deus. Existem várias maneiras de perdoar. Uma que é nobre, que é verdadeiramente generosa, sem segundas intenções. Que ela poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade daquele que se diz o nosso adversário ou o nosso ofensor. E existe uma outra maneira de perdoar, que é onde o ofendido quer se sobrepor ao ofensor. Então ele impõe ao outro condições humilhantes para mostrar para ele que através da atitude dele, ele está tendo as consequências. Isso é um raciocínio de vingança, né? Ele estende a mão pensando em benefícios próprios, né? E quer mostrar ao mundo, olha só o que ele fez a mim. Essa não é a maneira correta de se perdoar. Jesus diz, reconciliem-se com os vossos adversários. Nós sabemos, pelos ensinamentos da doutrina espírita, pelo Pentateuco kardeciano, pelo Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, de que nós carregamos conosco tudo aquilo que somos pela eternidade, tanto coisas ruins quanto coisas boas, razão pela qual nós estagiamos no mundo que é o nosso planeta para sairmos dele de maneira melhor. Porém, se eu por acaso ganhar um inimigo, talvez por alguma ofensa que eu tenha criado a ele, que eu tenha feito a ele, e eu não me reconciliar com ele a tempo, eu vou carregar isso mesmo depois da morte. E esse inimigo, entre aspas, que na verdade nada mais é do que o nosso irmão, ele também pode carregar esse mesmo sentimento ruim. E aí nós teremos a necessidade de oportunidades futuras de reconciliamento com esse espírito. Então por que não resolvermos hoje tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos traz tristeza e nos traz desgosto? Porque isso pode gerar tantas influências ruins em nossas vidas, inclusive obsessivas, em muitas situações nós acabamos não entendendo o porquê, mas na realidade a gente sabe o que é. Todos nós temos dificuldade de convivência, todos nós temos conflitos íntimos a serem transpostos. E a condição do raciocínio, da emancipação da alma através do conhecimento, ela se torna sempre importante. Por isso que nós não devemos parar nenhum minuto. Em nenhum minuto sermos ociosos, ou então acharmos que esse mundo que nós vivemos é a nossa casa. Ele é a nossa escola. A nossa casa é na espiritualidade. Lá é a nossa casa. Aqui nós estamos em estágio. Então, existe um apego tão grande dentro das condições materiais que o nosso mundo físico oferece, que muitas pessoas acabam se perdendo nesse raciocínio e se confundem. Aí não querem morrer, querem permanecer, e mesmo aqueles que desencarnam e morrem, não se vão, continuam aqui. Então é importante nós resolvermos todas as questões com os nossos amigos, com os nossos inimigos, porque na verdade todos eles são nossos irmãos. Existe uma passagem muito interessante de Gandhi, quando ele ainda era Gandhi,
né, não era Mahatma Gandhi, que no princípio do seu caminho, ele resolveu ir para a Índia, ele resolveu ir para a África para ajudar os negros na questão do apartheid. Só que ele ali analisando, ele entendeu que aquela causa não era dele. A causa dele era o povo dele. Um povo ressentido, um povo humilhado, um povo massacrado. E ele então resolveu voltar para a Índia para tentar ajudar de alguma forma toda a repreensão que existia por conta da Inglaterra na Índia. Ele entendeu, chegando lá, que não adiantaria eles enfrentarem os ingleses frente a frente, corpo a corpo, porque eles não tinham nem condição bélica para aquilo, não tinham estrutura de exército para aquilo, e os ingleses tinham todo o arsenal para massacrar toda a população indiana. Então Gandhi, entendendo aquilo, analisou qual a maneira que ele poderia contribuir para que aquilo mudasse, né? E aí ele pensou, ele chamou todo o seu povo e disse: nós precisamos modificar tudo isso. E alguns pensavam que a modificação que ele orientaria seria o revide. Ele disse: nós não revidaremos. Toda vez que o soldado inglês vierem ao nosso encontro, nós não revidaremos. Se eles quiserem nos bater, que batam. Se eles quiserem nos matar, que matem. Mas nós não revidaremos pelo seguinte motivo: eles também são nossos irmãos. Então, irmão, na sua concepção ampla e divina, é feitos do mesmo Pai, é criado do mesmo Pai. E todos nós somos criados, criaturas de um mesmo Pai. E aí, eles resolveram atuar de forma diferente. Eles se juntavam em grandes multidões e iam seguindo à frente para buscar alimento que os ingleses não permitiam que eles pegassem, água e tudo mais. E eles iam andando em silêncio, caminhando, e os soldados ingleses vinham com as armas ameaçando. Parem, que se vocês não pararem nós vamos atirar. E atiraram. Eles mataram a primeira parte da frente e os outros continuavam caminhando em frente. Até o momento em que o soldado inglês ele perdeu todo o nexo, o equilíbrio daquilo que ele fazia. Porque inimigo é aquele que revida. Inimigo é aquele que avança da mesma forma com que você avança. E o indiano não fazia isso. Ele não revidava. Aí o soldado inglês começou a entender que não era justo que eles fizessem aquilo com pessoas que não tinham a violência no espírito como eles tinham. Então alguns soldados recuaram. E os comandantes ingleses entendiam que aquele que recuasse era um desertor. Aí eles ordenavam que um outro soldado matasse o desertor que é amigo dele, que é da mesma pátria. Então os soldados ingleses começaram a se matar uns aos outros, pela simples atitude de misericórdia e de compreensão de que todos somos irmãos. Foi assim que Gandhi conseguiu o seu grande feito, sem nenhum tipo de violência. Simplesmente pregando a paz, pregando o amor, pregando o respeito, a misericórdia do Pai e tudo mais. Foi um grande homem, né? Bom, então, basicamente, o perdão ele é extremamente importante para as nossas vidas e extremamente importante esse tipo de exercício. Todos nós temos extremas dores. Todos nós, seres viventes aqui, também já nos sentimos magoados
já nos sentimos entristecidos por atitude de nossos irmãos. Mas o grande exercício é entender que talvez aquele irmão que te ofendeu e que te magoou, ele não está no mesmo degrau evolutivo que o seu, ele pode estar num degrau menor. E estando num degrau menor, mais abaixo, ele não teve o ensinamento para que seu espírito tivesse o discernimento de que aquilo que ele fez foi errado, de que aquilo que ele fez magoou e entristeceu alguém. Eu queria ler uma oração para vocês que é extremamente linda, que eu achei no livro Contos de Chico Xavier, do Irmão X. É uma passagem maravilhosa que vai nos dar uma base e um direcionamento maior de que qual é a nossa função nas nossas vidas no mundo de hoje. Diz assim o título da lição, a lição número 7, o nome dela é Servir Mais. Eu vou ler para vocês. Efraim, ben Assef, caudilho de Israel contra o poderio romano, viera a Jerusalém para levantar as forças da resistência e, informado de que Jesus, o profeta, fora recebido festivamente na cidade, ele resolveu procurá-lo na casa de Obed, o guardador de cabras, a fim de ouvi-lo. Mestre, falou o guerreiro, não te procuro como quem desconhece a justiça de Deus, que corrige os erros do mundo todos os dias. Tenho necessidade de instrução para minha conduta pessoal no auxílio do povo. Como agir quando o orgulho dos outros se agiganta e nos entrava o caminho? Quando a vaidade ostenta o poder e multiplica as lágrimas de quem chora? Jesus diz: é preciso ser mais humilde e servir mais. Mas, quando a maldade se ergue, espreitando-nos a porta, que fazer quando os ímpios nos caluniam à feição de verdugos? Jesus responde: é preciso mais amor e servir mais. Senhor, e a palavra feroz? Que medidas tomar para cobri-la? Como proceder quando a boca do ofensor cospe fogo de violência, qual nuvem de tempestade, arremessando raios de morte? Jesus respondeu mais uma vez: é preciso mais brandura e servir mais. E diante dos golpes, há criaturas que se esmeram na crueldade, ferindo-nos até o sangue. De que modo conduzir nosso passo à frente dos que nos perseguem sem motivo e odeiam sem razão? É preciso mais paciência e servir mais. E a pilhagem, Senhor? Que diretrizes buscar perante aqueles que furtam desapiedados, assegurando a própria impunidade à custa do ouro que juntam sobre o pranto dos semelhantes? Jesus diz: é preciso mais renúncia e servir mais. E os assassinos? Que comportamento adotar junto daqueles que incendeiam campos, lares e exterminam mulheres e crianças? Jesus mais uma vez responde: é preciso mais perdão e servir mais. Exasperado, o guerreiro, por não encontrar alicerces ao revide político que aspirava a apreender em mais larga escala, indagou Efraim: Mestre, que pretensões dizer por servir mais? O que você quer dizer com servir mais? Jesus afagou uma das crianças que o procuravam e replicou sem afetação: convencidos de que a justiça de Deus está regendo a vida, a nossa obrigação no mundo íntimo é viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a lei cuidará de todos. Não temos, desse modo,
outro caminho mais alto, senão servir ao bem dos semelhantes sempre mais. O chefe israelita, manifestando imenso desprezo, abandonou a pequena sala sem despedir-se. Decorridos 2 dias, quando os esbirros do sinédrio chegaram em companhia de Judas para reter o Messias, Efraim ben Assef estava à frente e, sorrindo ao algemar o pulso que se prendesse terrível salteador, perguntou sarcástico ao nosso Mestre Jesus: Não reages, Galileu? Mas o Cristo pousou nele de novo o olhar tranquilo e disse apenas: é preciso compreender e servir mais. Não é lindo? Olha só que lição maravilhosa. Eu chego a ficar emocionado de ler, porque é muito gratificante a gente ter a oportunidade de ler tão belos ensinamentos que muitas vezes a gente não valoriza. Valorizemos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Os dias, eles vêm e vão. Mas é importante que a cada dia nós reflitamos o que fizemos de melhor comparados com o dia anterior. Perdoar é extremamente importante todos os dias. Somente assim nós conseguiremos o caminho reto para o nosso Mestre Jesus e, consequentemente, para o nosso Pai Criador. Então, eu gostaria de finalizar através da leitura da lição 80, denominado Corações Cevados, para vocês entenderem o motivo das palavras que nós conversamos hoje sobre perdão, sobre que consequências nos trazem as más emoções e o que nós podemos fazer para melhorar tudo isso. Então vamos lá. Capítulo 80, Corações Cevados. Pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o Sol, que é a suprema expressão da divindade vital no firmamento terrestre. Colabora o verme na intimidade do solo, preparando o ninho adequado às sementes. Contribui à aragem, permutando o pólen das flores. Esforça-se a água incessantemente, entretendo a vida física e purificando-a. Serve a árvore florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Indefectível lei de trabalho rege o universo. O movimento e a ordem, na constância dos benefícios, constituem-lhe características essenciais. Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Para semelhantes criaturas, em cujo cérebro a razão dorme embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação, inferno e sofrimento. Perseguem as facilidades delituosas com o mesmo instinto de novidade da mosca em busca dos detritos. Conseguida a solução de ordem inferior que buscavam, eles circunscrevem as horas e as possibilidades ao desenfreado apego a si mesmas, imitando o poço de águas estagnadas que se envenena facilmente. No fundo, são corações cevados. Corações cevados com a inoperância. De acordo com a feliz expressão do apóstolo. Criam teias densas de ódio e de egoísmo, indiferença e vaidade, orgulho e indolência de si próprios e gravitam para baixo. Descendo pelas pesadas vibrações que se acolhem, rolam vagarosamente para o seio das vidas inferiores, onde é natural que encontrem a exigência de muitos
que se aproveitam deles, a maneira de homem comum que se vale dos animais gordos para a matança. Então, meus amados amigos, que essa reflexão seja a reflexão nossa do novo início da semana, dessa nova semana que se inicia. Que a paz do Mestre Jesus possa envolvê-los e que o exercício maior da misericórdia ele seja constante, mesmo que com dificuldades, para que nós consigamos superar todas as nossas falhas. Eu espero poder ter contribuído de alguma forma a todos vocês que nos ouvem e, mais uma vez, eu sou muito grato pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muitíssimo obrigado por todos vocês. Até a próxima semana. Fiquem em Deus. Um grande abraço.